A Câmara dos Deputados e o Conselho Editorial da Revista Jurídica Plenário agradecem a presença de todas e todos. Está encerrada esta solenidade. Não sabem, acho que fui eu que o trouxe para Brasília. E ele se integrou ao IDP como diretor dos cursos de pós-graduação, para nossa muita honra, e continua hoje professor do doutorado lá, consultor-geral, doutor José Evandi, e doutora Mariana Barreiras. Me informam, inclusive, que você está de aniversário hoje. Cumprimento por isso. Em algum momento eu era isso. Eu fazia um pouco isso quando era assessor jurídico no governo. Tentava um pouco adivinhar qual seria o humor do Supremo e dizia um pouco isso para o presidente e os ministros daquela época. Nós éramos muito ajudados, Toffoli também vivenciou essa experiência, por um excelente assessor, que foi o Dr. Bessa. E ele chegava, ele tinha uma grande vantagem, porque ele pegava o texto que vinha dos ministérios e dizia tudo inconstitucional, 100% inconstitucional. Então, quando a gente se debruçava e dizia que era só 70% ou 50%, já estava sendo bastante tolerante. Mas eu desejo muita sorte à revista, cumprimento-os por essa iniciativa e certamente estou à disposição para colaborar e vou divulgar também, na medida do possível, esse trabalho. Parabéns também, presidente. Tem a palavra o procurador parlamentar da Câmara e autor de um dos artigos do volume inaugural, deputado federal Marco. Senhoras e senhores, boa tarde. Em breve, daremos início ao lançamento da revista Plenário, revista jurídica da Câmara dos Deputados. Informamos que alguns assentos estão reservados para os senhores e senhoras parlamentares, ministros e ministras e demais autoridades convidadas. Nesta casa. A escolha do nome não foi por acaso. O plenário é o espaço mais nobre de deliberação legislativa desta casa, o local em que se debate o presente e o futuro desta nação. A qualidade dos artigos que compõem esse volume inaugural já nos enche de muito entusiasmo e otimismo quanto ao futuro dessa revista. Tenho certeza que a revista Plenário trilhará um caminho longo e frutífero, publicando inúmeros volumes que congreguem esforços para a construção de um pensamento fazer legislativo, bem como a escuta do outro. Tomasse forma, mas esse é um daqueles casos em que todo mundo, sem exceção, todo mundo que trabalhou na revista entende que o capricho deveria ser proporcional à grandiosidade da ideia. Revistas jurídicas são muitas, mas uma revista jurídica de um dos poderes da República, e aqui não temos qualquer onipotência pré-adolescente, mas não é algo que se constrói da noite para o dia. Uma revista jurídica de um dos poderes da República, também não é a primeira, mas e a gente se inspirou nas nossas revistas das casas irmãs, da nossa Praça dos Três Poderes, também não é uma tarefa em que a gente pode arriscar errar. Por isso demorou. Daí o nosso zelo com o corpo editorial, o nosso zelo com o alto nível de qualidade dos autores desse primeiro volume. Nesses 2 anos, muitas equipes da casa trabalharam na ideia inicial, a própria diretoria-geral, a APROGE, Assessoria de Projetos e Gestão da diretoria-geral, o SED, que é o nosso Centro de Documentação e Informação, o CEFOR, que eu tenho a enorme honra de dirigir há 1 ano. E, mais recentemente, esse fôlego se renovou com a chegada de outro amigo genial, José Evandi, que aceitou o nobre encargo de ser editor-chefe e trouxe consigo muita alegria, muito empenho, e não somente seu, mas também de todas as equipes da consultoria geral. Hoje, muitas reuniões depois, muitas decisões depois,
a revista nasce. É um daqueles dias que vão ficar por estes parlamentares que estão aqui hoje liderando e representando a Casa do Povo brasileiro. Nós estamos diante de grandes desafios históricos. Só foi a partir do diálogo e da capacidade da política resolver as grandes questões nacionais que nós conseguimos, ao longo de pouco tempo, entregar à sociedade brasileira a reforma tributária. E é muito importante que a gente possa enaltecer